Bom, meu nome é Williams Seroz Balan, sou professor do Departamento de Comunicação Social e a minha vida começou em televisão quando eu tinha meus 17 anos. Antes disso, eu atuava em rádio e antes disso, eu trabalhei como projecionista de cinema. Enfim, eu sempre gostei muito dessa área de áudio, de vídeo, de produção. Quando eu tive a oportunidade de sair da rádio, entrei em televisão. Para minha sorte e felicidade, eu estava no lugar certo, na hora certa, quando a TV Globo comprou a emissora que eu estava, fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Eu tive a oportunidade de assumir a chefia de operações naquele momento. Aí eu fui meio carudo, eu falei, olha, eu aceito sim, mas eu quero antes ir lá para o Rio, na Globo do Rio, e aprender tudo que eu puder aprender. Aí eu volto aqui e vou ser um chefe de operações decente. Na hora, o carinha lá, meu, digamos assim, a pessoa que me ajudou muito, foi o Sérgio Eberle. Ele pegou e ligou para o Rio e falou, olha, segunda-feira está indo o Williams aqui de Maringá, Paraná, faz tudo o que precisar para ele conhecer tudo que tem que conhecer. E aí começou a minha vida. Eu tinha 21 anos nessa ocasião. Aí começou a minha vida em televisão, adorei, cresci, aprendi muito e vim para Bauru por conta de um projeto da Rede Globo que chamava Projeto Oeste Paulista, que fazia uso da TV Globo de Bauru, era uma emissora que na época cobria todo o interior do estado de São Paulo. Metade do estado, um pouco mais, era de cobertura dessa TV. E a ideia era fazer com que essa TV fosse o centro de notícias do interior de São Paulo. E a gente montou, então, estruturas em Bauru, em São José do Rio Preto, em Presidente Prudente, Marília, Assis, Botucatu, e alguns escritórios fixos, de tal maneira que, naquela ocasião, a gente conseguia entrar ao vivo em menos de uma hora. Olha que diferença de hoje, né? Mas em menos de uma hora a gente conseguia entrar ao vivo de qualquer lugar do interior do estado de São Paulo para o mundo, né? Através daquilo que foi feito. Eu vim para ficar há 2 anos em Bauru, implantando esse projeto. Aí a professora Ana Silvia, ela trabalhava lá na televisão também. E ela fez um concurso e entrou na Unesp. E tinha o professor Antônio Carlos, que sempre fazia contato conosco, pedindo alguma coisa, uma orientação, um encaminhamento de alguma coisa e tal. E a gente acabou criando um relacionamento de amizade. Num dado momento, a Ana Silvia e o professor Antônio Carlos me pressionam. Você precisa dar aula na Unesp, porque o curso de rádio e TV está precisando de um profissional que conheça assim, assim. Ficaram buzinando, 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 buzinando. Aí, num dado momento, tá bom, eu vou então, né? Aí eu fiz o concurso, passei e comecei a dar aula. Isso era 1992. Participei do departamento com a montagem do laboratório de TV, uma série de outros projetos. Aprendi muita coisa, cresci dentro do departamento, fiz o meu mestrado, depois eu fiz o meu doutorado e fui crescendo e gostando da área acadêmica. De uma pessoa que veio de mercado, vislumbrando uma outra parte do conhecimento, o que me permitiu crescer muito e, sem dúvida nenhuma, fez com que eu fosse uma pessoa melhor do que eu era, né? Em função de tudo aquilo que você aprende dentro do meio acadêmico. Então, graças a Ana Silvia e o professor Antônio Carlos, eu vim para cá e fiz amizade com o pessoal, cresci também, pesquisas, e fui entendendo um pouco como é que funcionava esse processo acadêmico. Aí é um pouco da minha história, do acadêmico e do mercado. É lógico que eu montei uma produtora também e desenvolvi muitas atividades com produtor independente. Um pouquinho disso a minha história. E hoje eu estou aqui, né, trabalhando no mercado e trabalhando também como profissional na academia, de uma forma muito agradável. É engraçado, né? Uma coisa vai puxando a outra. Não é que você para, senta, faz um projeto, um planejamento. Olha, eu quero fazer isso por causa daquilo. As coisas vão acontecendo. Uma coisa vai puxando a outra. Aconteceu o seguinte. O laboratório de TV ele era muito precário no começo do curso
E foi preciso muitos projetos, né? Então, por exemplo, para sair esse estúdio aqui, a gente teve muitas reuniões, muitas discussões, num dado momento, com muito passar o chapéuzinho. Sabe aquela de passar o chapéuzinho pedindo, né? E vai na reitoria, e é reunião, e é discussão, e são projetos para mostrar a importância de ter um estúdio, um laboratório para um curso como esse. E eu já tinha montado muitas emissoras de TV, né? Eu fiz parte de equipes da Rede Globo que montava emissoras, dava treinamento, preparava, fazia elas acontecer, botava no ar. Então eu me senti um pouco à vontade para atuar nessa parte de criar um laboratório o mais próximo possível do mercado. Muitas lutas aconteceram. Isso foi projetado um laboratório de 400 metros quadrados para o curso de RTV e um de 100 metros quadrados para o curso de jornalismo. Foi aprovado. Então seriam construídos 3 blocos, seriam construídos aquele bloco do laboratório de informática, esse bloco aqui, e mais um bloco depois do estacionamento. O estúdio de rádio e TV ia ficar naquele bloco, 400 metros, para que a gente pudesse colocar 4 sets ao mesmo tempo. Mas as coisas nem sempre acontecem como você imagina que deveria ser, e a gente acabou ganhando esse espaço aqui, né? Inclusive, ele tem esse formato que ele é mais baixo, e o teto o forro um pouco mais alto, porque não tinha altura para estúdio. Então, muita coisa foi acontecendo. Conseguimos equipamentos profissionais, veio Betacam, câmeras profissionais, ilha de edição profissional, switcher profissional para a época. E os alunos se aproveitaram disso e começaram a produzir trabalhos de qualidade, muita qualidade. Então tinha produções audiovisuais aqui, não só documentário ou programa de telejornal ou talk show, mas sim filmes, dramas, entretenimento, programas como se fosse auditório, com músicas e histórias mesmo. Se você pegar as gravações antigas, tem filme que você poderia botar na televisão, botar no cinema, muito bem feito. Os alunos foram realmente fantásticos. Mas tinha um problema, a fita beta era cara, não tinha fita suficiente para todo mundo, né? Então, as produções que foram acontecendo no semestre acabavam sendo apagadas no próximo semestre para que a fita fosse utilizada para os alunos do semestre seguinte. E eu comecei a perceber que isso não estava legal, né? E eu não sabia que o pessoal estava apagando. Aí eu cheguei no laboratório e pedi, escuta, cadê o material dos alunos? Ah, professor, foi apagado. Mas por que foi apagado? Ah, porque precisou da fita. Eu não acredito. E não tinha DVD para você fazer arquivo, não tinha digitalização de imagem para você fazer arquivo. O que você tinha, na verdade, era um conjunto de fitas Betacam, caras, que o pessoal usava para gravar, fazer os takes, fazer edição, fazer a montagem, apresentava para o professor na disciplina e ficava aí. Eu não me conformei com isso. E o departamento não tinha verba para poder comprar fita para ficar fazendo arquivo, né? Eu não me conformei. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou comprar fitas e vou começar a arquivar esse material. Aí eu fiz um combinado, na época era o Denis e o Guerreiro no laboratório, e pedi para eles, olha, faz o seguinte, tudo que os meus alunos produzirem, eu vou copiar para uma fita beta para preservar. Como a fita vai ser minha, e é lógico que eu tomei o cuidado de comprar em nota fiscal no meu nome para ninguém dizer que era da Unesp, né? Por uma questão até de evitar alguém achar que eu estava me apropriando de material do laboratório. Comprei as fitas e falei, olha, tudo que os meus alunos fizerem eu vou copiar para arquivar. Tudo que vocês fizerem que eu não estiver aqui, por favor, copie. Depois que o professor deu o aval, copie esse material. E aí assim foi. Então todos os trabalhos foram sendo copiados e eu fui guardando. Depois a tecnologia mudou, veio o mini DV, então começou a arquivar em mini DV, depois passou para DVD, aí ficou mais fácil, porque eu já não precisava mais arquivar, porque os alunos montavam, gravavam em DVD e entregavam uma cópia para o professor. Num dado momento, eu estava com um acervo grande de material produzido, eu não saberia dizer em números, tá? Olha, eu tenho tantos vídeos, não vou me lembrar disso agora. Mas eu tinha um acervo muito legal da história da produção dos alunos da FAAC no laboratório de TV. E, num dado momento, isso era final da década de 90,
Num dado momento, eu imaginei, por que não criar algum meio para que esses programas sejam exibidos? Você percebe? Eu tenho um estoque de material. Depois, mais para frente, a professora Letícia veio pedir para poder fazer o programa PowerPixel, que também foi um projeto super legal para a preservação daquilo que foi produzido. Mas, enfim, vamos voltar lá para o final da década de 90, já tínhamos internet, já era www, e eu comecei a pensar na possibilidade de transmissão ao vivo na internet. Ainda não tinha isso, mas eu comecei a pesquisar, estudar quais são os algoritmos, quais são os arquivos, como que está feito, como não está, o que pode, o que não pode. Começamos a fazer experimentações e eu imaginei fazer um repositório. Na época se falava repositório. O que é? Uma videoteca ou um arquivo de vídeos online que as pessoas pudessem acessar isso, né? Imagina isso. Netflix veio em 2008, né? Eu estou falando em 2000, 8 anos antes. E aí, das experiências, nós começamos a fazer transmissões aqui do laboratório. Não tinha equipamento suficiente, então eu trazia equipamentos pessoais, particulares, para poder complementar com o time que tinha aqui. E a gente foi descobrindo, à medida que as coisas foram acontecendo, a gente falou, precisa disso, precisa daquilo, precisa de rede. Então eu vou lá falar com o STI, na época o STI era a área de informática, né? O Augusto, que era o responsável lá, ia me ajudando, aí conversa com o outro e tal, até que nós criamos um ambiente adequado para se fazer uma transmissão ao vivo via internet, com a tecnologia disponível na época. Estamos falando de 2002. 2002, 2003, então, eu criei um formato, eu criei, mas não foi sozinho, tá? A professora Maria Helena Gamas, então professora de jornalismo, entrou na jogada. Ela de jornalismo, eu de radialismo. Vamos montar uma emissora. Você percebe? Uma coisa foi levando a outra. Vamos montar uma emissora. Quais os objetivos? Objetivo número 1 e mais importante: poder divulgar toda a obra audiovisual produzida no laboratório de rádio e TV, nos cursos da FAAC, produzido pelos alunos da FAAC. Item número 1, mais importante, poder divulgar. Já fizemos um sistema, um portal, e criamos uma programação. Essa programação era assim, a gente dividia por categorias, gêneros e formatos. Então nós tínhamos lá documentário, tinha telejornal, tinha videoclipe, videoarte, programas de entretenimento, filmes, comédia, animação de massinha, computação gráfica. Então a gente dividia e tinha muito material. Então começamos a digitalizar esses materiais com a tecnologia disponível e começamos a criar uma programação em streaming. Não existia, tá? O YouTube veio acontecer 3, 4 anos depois. Começamos a criar uma programação via streaming. Essa programação foi o pontapé inicial. Primeiro, eu consegui autorização para usar o mailing da Unesp para mandar propaganda dessa programação para todo mundo na Unesp, professores, servidores, alunos. E aí a gente criou uma programação assim, uma programação de 6 horas, que se repete 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a cada 2 semanas trocava a programação. Então, tinha uma faixa. Olha, primeiro nós vamos ter boletins informativos, esses eram atualizados. Vamos ter programas de comédia, vamos ter programa de drama, vamos ter aquilo. Essa programação, ela passou a ser exibida em streaming direto, o tempo todo. Não era on demand ainda, era direto. E a gente ainda estava estudando como fazer on demand, porque a gente não tinha servidores. Nós montamos um servidor dentro da universidade, nós montamos um servidor dentro da sala que a gente estava usando para a Web TV. Conseguimos um computador velho que veio do STI, aí um HD que eu comprei, mais isso, mais aquilo, e montamos um servidor. Com relação a essa divulgação, o que aconteceu? A FAAC começou a ser conhecida no campo, em todos os campos da Unesp. E foi interessante, porque ao mesmo tempo a gente começou a fazer uma experiência de transmitir ao vivo. Como? Olha, vai ter uma palestra no auditório, vai ter uma palestra na sala 1. Vamos transmitir para ver como é que é? Vamos transmitir para ver como é que funcionaria? E a gente começou a criar
formatos para poder fazer isso. Eu, a Maria Helena, e aí já os alunos que estavam participando. Mas ainda não era oficial, não estava começando a Web TV. A gente estava experimentando. Assim foi 2002, 2003, 2004, já estava mais encorpada. Já tinha aluno fazendo material, produzindo material. Mas ainda não tínhamos um projeto, não tínhamos alguma coisa para dizer. Isso está oficial. Num dado momento, nós fizemos uma transmissão que estava de um evento que estava acontecendo lá na Sala 1, e o nosso diretor da época, o professor Antônio Carlos de Jesus, estava na Colômbia participando de um evento científico lá. Aí eu falei, vamos dar uma cutucada nesse pessoal, né? E mandei um e-mail para ele, não tinha WhatsApp, eu mandei um e-mail, mas já tinha e-mail. Mandei um e-mail para ele e falei, olha, professor, dias tais, de tal a tal hora, nós vamos transmitir o conteúdo do evento tal que vai acontecer na Sala 1. Mostra para o pessoal da Colômbia. Aí ele me respondeu, tá, claro, vou mostrar. Mandei o link para ele. E não é que a hora que a gente começou a transmitir, o pessoal lá acabou se interessando. Mas como, né? Mas está usando satélite? Não, não é satélite, é internet. Mas como? Né? Internet, transmitido ao vivo, lá de Bauru, do Brasil e tal. Isso gerou uma verdadeira... tipo assim, tacar fogo na gasolina, né? Todo mundo ficou muito empolgado. O professor Antônio Carlos, voltando então da Colômbia, ele criou um projeto, que era um projeto para conseguir que essa Web TV se tornasse uma coisa oficial. Então ele criou um projeto que foi submetido à CAPES, foi aprovado. Então aí veio verba para poder comprar equipamento, comprar material, comprar insumos. Foi comprada uma Iveco para montar uma unidade móvel, porque nesse momento a Web TV já saía de Bauru para ir para Água de Lindóia, para ir na reitoria em São Paulo, para ir para Marília, para ir para São Carlos, porque o que aconteceu? Como a gente fazia uma mídia via mailing para chamar as pessoas para assistir os programas, a FAAC passou a ser conhecida. Só que nesse mesmo mailing a gente divulgava: quinta-feira, a partir das 8 da manhã, assista ao vivo a jornada multidisciplinar que vai acontecer no campus de Bauru. Então, os eventos que aconteciam em Bauru começaram a ser assistidos em todos os campos. E, para começar, a gente começou utilizando a rede UnespNet, que era uma rede que permitia uma alta velocidade de internet entre os campos, né? E, é lógico, permitia o acesso externo também, mas principalmente dentro dos campos. Todos, em qualquer lugar, conseguiam assistir. E aí, era um evento daqui, era um evento no auditório, era um outro evento no Guilhermão, e a gente só, né, divulgando isso, e os alunos empenhados em fazer a coisa acontecer. O pessoal da ProEx, que foi também fundamental para o projeto, da Pró-Reitoria de Extensão, na época a professora Marilza era a pró-reitora de Extensão, ela começou a ver nisso a possibilidade de aumentar a capacidade de difusão do conhecimento, que era algo que a gente queria. E ela começou a ajudar a equipe sair de Bauru para ir transmitir os eventos da ProEx. Aí a ProPG pediu, aí o CO pediu. Hoje o CO transmite todas as reuniões, né? Feito pela TV Unesp, mas nós começamos lá atrás com a Web TV, para ter uma noção. E esse crescimento ele foi acontecendo sem a Web TV ainda ter uma estrutura. Então era tudo na base do improviso. Se vocês pegarem os relatórios dos alunos, né, vocês vão ver lá, olha, fomos com o carro do professor Williams, né? A Unesp cedeu um carro, mas não era suficiente, então foi o carro do professor Williams, mais isso, mais aquilo. E as coisas foram evoluindo. Saindo do projeto da CAPES, nós tivemos verba para fazer a coisa se profissionalizar melhor. Então a Web TV passou a ter programas, possibilidades de produtos, muitos produtos que foram realizados já foram da cabeça dos alunos, proposta dos alunos. A Maria Helena tocava a parte de jornalismo com alunos de jornalismo, eu tocava a parte de entretenimento e radialismo com os alunos de radialismo, e os alunos de radialismo e jornalismo se uniam com o pessoal de DI e às vezes arquitetura para poder realizar
para realizar alguns projetos. O produto final, ele sempre ficava armazenado em on-demand. E deixa eu voltar um pouco lá atrás. A gente começou a fazer as transmissões ao vivo e aí já começamos a fazer um processo de disponibilização do conteúdo para ser assistido depois. Então a gente tinha uma programação chamariz que tinha conteúdos de entretenimento, comédia, desenho animado. Os alunos faziam muito desenho animado, animação de massinha, projetos de TCC, captado em filme. Então tinha muita produção variada nesse sentido que permitiu criar essa programação, que foi o atrativo para todo mundo. Mas a hora que eles entravam na página da WebTV, eles iam lá, evento de Machado de Assis disponível. E clicava lá, tinha todas as palestras, as apresentações do evento Machado de Assis. Projeto de Águas de Lindóia disponível. Ele clicava lá, tinha todo o conteúdo discutido das reuniões de Água de Lindóia. E aí todo mundo começou a querer fazer o dele também. Foi aí que a Unesp, em vários campos, começaram a pedir para a FAAC a possibilidade da Web TV ir fazer a cobertura daquele evento. Foi aí a necessidade da UEM, porque a gente chegava, estava tudo montado dentro da UEM, só passava os cabos, colocava as câmeras, ligava os slides, e os alunos realizavam as atividades. Quanto à participação de alunos, lembra que eu falei que a gente criou quatro objetivos na WebTV? O primeiro é aquilo que eu falei de difundir todo o material produzido pelos alunos dentro do laboratório TV ou fora do laboratório, mas produções feitas para as disciplinas e produções feitas para TCC, e outras que eram de iniciativa própria. Então, esse era um objetivo. Segundo objetivo nosso era criar a possibilidade de transmitir eventos, simpósios, congressos, encontros, para que facilitássemos a difusão do conhecimento científico gerado na universidade. A universidade é uma fábrica do saber, uma fábrica de conhecimento, uma fábrica de pesquisa. É uma produção científica fantástica. Então, não basta, na minha opinião, publicar nos artigos, nos livros, publicar nos eventos, mas também deixar isso disponível. Quem não pôde ir no evento não poderia assistir aquele congresso do Machado de Assis? Por que não? Então vamos disponibilizar isso, nós estamos falando isso em 2003, 2004. O evento Machado de Assis veio depois, eu só peguei ele como exemplo. Mas se vocês pegarem nos HDs antigos, vocês vão ver as datas. Então, 2003, 2004, a gente já tinha arquivos on demand, fazendo difusão do conhecimento, e a gente fazia um controle para saber quantas pessoas acessavam. Então, às vezes, você tinha no evento 50 pessoas no auditório. Tinha 100 assistindo, já tinha o dobro online do que tinha no auditório. Depois você passava de 2.000, 3.000 acessos, por conta do material gravado, num período de 4, 5, 6 meses. Então começamos a fazer o on-demand, foi o segundo objetivo, difundir o conhecimento científico gerado na universidade. Terceiro item, e muito importante, permitir aos alunos de rádio e televisão e de jornalismo e de RP a experiência de uma emissora de televisão. Então a WebTV foi criada com os departamentos de uma emissora de televisão. Programação, exibição, engenharia, operações, jornalismo, produção de conteúdo, a parte de difusão e as funções. Então foi criado um organograma para a WebTV no mesmo formato que seria uma emissora de televisão. Então você tinha alunos que entravam na programação e tinha uma lista de descrição das funções. O que faz o coordenador de programação? O que faz o editor? O que faz o câmera de UM? O que faz o diretor de TV? Então, os alunos, quando eles já entravam nas áreas de interesse dele. Eu gosto de áudio, então você vai trabalhar no áudio, vai atuar no áudio. E a gente começou no próprio site a colocar formulários de ficha de interesse, as pessoas preenchiam, começou a ter um processo de seleção, foi criado todo um sistema de manual de normas e procedimentos,
é importante a gente pensar, mas por que isso? Já mal criou o negócio, já começa a ficar determinando regras? Não, não é isso. O motivo é o seguinte, o terceiro item que eu citei era fazer com que os alunos se sentissem num ambiente de mercado de uma emissora de televisão. E para isso a Web TV precisaria ser construída nesse formato. Agora, como é que ele vai saber o que ele tem que fazer se não tiver uma orientação? Então não adianta ele se sentir no ambiente, eu sou o coordenador de programação, legal, senta aqui e vou fazer o quê? Nada. Não, não é assim, né? Então tinha ali as orientações para tudo, para que quando você trabalha em equipe, você tem métodos, né? Então, se eu estou sozinho, eu faço qualquer coisa, né? Eu jogo lá, meu quarto está bagunçado, eu jogo um lençol no chão, um travesseiro em cima da cadeira e tal, mas garanto para você, se eu precisar daquele carregador de celular, eu sei onde ele está. Está tudo bagunçado, mas eu sei onde está. Agora, vai trabalhar em equipe? Não dá. A equipe tem que ter um método de trabalho. Quando uma pessoa não está no horário, a outra que está tem que saber aonde está aquele arquivo, como que ele foi guardado. Então, por que tem um padrão de nomear arquivo? Por que tem um padrão de fazer a anotação da gravação? Para que existe ficha de gravação, né? Então, foram criadas normas e procedimentos, havia um processo de seleção, e aí funcionava assim. Aluno do primeiro ano entrava nas funções disponíveis. No segundo ano, ele assumia alguma função hierárquica, porque no terceiro ano já tinha gente saindo, porque ia fazer TCC. Então, a gente passou a ter uma rotatividade de alunos muito grande. Então, o segundo item, que era a difusão do conhecimento, só poderia acontecer se tivesse o terceiro, que eram as pessoas se sentindo num ambiente de televisão. E a Web TV proporcionou esse ambiente. E o quarto item, como eu disse, é não menos importante, mas poder estudar a linguagem desse novo meio. Não existia YouTube, não existia Netflix no começo. O Netflix ele foi fundado em 2005, mas ele começou a ter realmente ser conhecido em 2007, né? E nós já estávamos fazendo essa prática aqui com os alunos já desde 2002, 2003, né? Que foi evoluindo pouco a pouco. A tecnologia foi crescendo e nós precisávamos conhecer qual linguagem usar na internet, né? Não é a mesma coisa que televisão. O tamanho da tela é diferente, né? Já tem gente assistindo em Smart TV, em smartphone, tem gente assistindo em telinha desse tamaninho. Então, aquilo que eu fazia para uma tela de 20 polegadas, 32 polegadas, não dava para ser feito para uma telinha. Aí a gente começou a fazer uma série de pesquisas, inclusive linguagem de Libras, graças a um projeto da professora Lúcia, da professora Sandra, da psicologia, foi criado um projeto, o BEDUC, que era sobre acessibilidade, processos de acessibilidade. E um deles era como transmitir Libras pela internet. É igual televisão, não é? Então teve um evento que a Web TV transmitiu todinho, está gravado, inclusive, com experimentações, né? Como fazer. E então esse quarto ponto era muito importante, estudar as linguagens, como que a gente poderia se utilizar desse novo meio. Então nós tivemos 4 pilares aí como objetivos, né? Que era difundir o material produzido pelos alunos, que não valeria a pena ser apresentado ao professor e ficar na prateleira. Não, não. Todo mundo tem que assistir, tem que ser difundido. Segundo, fazer a difusão do conhecimento científico gerado na universidade. Terceiro, preparar os alunos no ambiente onde eles estariam próximos daquilo que acontece na televisão. E, finalmente, fazer pesquisas de linguagem. Não era o objetivo de um arquivo pessoal, mas o objetivo de preservar aquilo que foi produzido dentro do laboratório. Nunca quis que esse material fosse meu e os direitos autorais também não são meus. Mas uma forma de garantir que futuramente ele pudesse ser apreciado por outras pessoas, por outros espectadores. E aí o projeto da Web TV em fazer a exibição permitiu isso. Então eu fui trazendo esse material para cá, ele foi sendo digitalizado na Web TV para ser veiculado.
Num dado momento, a professora Letícia criou o projeto PoaPixel, que também se deu a essa possibilidade de rever os materiais produzidos. Esse acervo contribuiu bastante, né? Porque se eu não tivesse guardado, ninguém teria, né? A mão tem duas vias, né? Não é só o que o professor quer, mas é aquilo que o aluno também quer, porque as ideias não podem surgir de uma cabeça só. Então, nessa circunstância, a gente tinha uma vantagem muito legal. Qual? Primeiro, não tinha dinheiro. Segundo, não tinha verba, não tinha como você ajudar os alunos interessados em participar. Então, o que acontecia? Eu e a professora Maria Helena tomávamos o cuidado de criar projetos, e esses projetos, alguns eram de nossas criações, baseado em necessidades que a gente sentia que precisava fazer. Outros eram de propostas de alunos, porque eles vinham, olha, a gente não poderia fazer uma coisa assim, assim, assim e tal, né? E outros vinham de outros setores, de outras unidades. O exemplo desse projeto da professora Sandra e da professora Lúcia Leite, da psicologia, é um exemplo. Procuraram a Web TV, por quê? Eles queriam ter visibilidade no projeto, nas mídias, nos meios, né? E o projeto foi tão interessante que ele cabia para um outro projeto, que era o nosso projeto, de linguagem, por exemplo. Então, a gente fazia o seguinte, a Ana Maria Helena criava projetos, e eu também, cujas fontes vinham dessas três partes, das nossas ideias, dos alunos e de outras unidades, e submetíamos vários projetos em várias instâncias. Por exemplo, projeto de iniciação científica, projeto ProEx, projetos que surgiam. A gente chegava a criar, às vezes, 10 projetos, 12 projetos, e submetia à apreciação dos pareceristas, e alguns eram aprovados. Então, quando esses projetos eram aprovados, eram liberadas bolsas para os alunos, né? Então, imagina, eu e a Maria Helena, 4, 5 projetos cada um com 1 ou 2 bolsistas, 2, 3 orientandos, a quantidade de orientandos que a gente tinha. E a gente conseguia com isso o seguinte, de um projeto conseguia uma bolsa, de outro projeto conseguia 2 bolsas, de outro projeto conseguia mais uma. Aí a gente juntava as bolsas conseguidas naquele período, chamávamos os alunos e falávamos, olha, conseguimos tantas bolsas, né? E aí então eram contemplados os alunos com bolsas, e os que não eram contemplados continuavam participando como voluntários. Então, esses projetos permitiam fazer pesquisa. Tanto que, se você olhar no formulário de bolsista, lá está escrito, você é obrigado a publicar, é obrigado a pesquisar, você tem que participar de eventos fazendo publicação de artigos, você tem que apresentar papers, você tem que apresentar posters, né? Então, existe um mecanismo para fazer com que não se perdesse a veia acadêmica. Então, quando a gente fala tinha pesquisa, tinha. Por quê? Dos projetos realizados, pesquisas eram realizadas, relatórios eram realizados, dali tirava-se artigos, capítulos de livro, dali tirava-se apresentação em eventos, congressos, e os alunos começaram a fazer essa parte, tanto o conhecimento da parte prática de mercado, como o lado acadêmico. Então, foi muito bom. A gente chegava a ter, entre bolsistas e voluntários, uma rotatividade de 30 pessoas, 35 pessoas por evento, por período, né? Então, observe, até nesse sentido, as pesquisas foram realizadas com base num trabalho feito pela Web TV. Isso consta nos relatórios, nos currículos Lattes, nas apresentações de projetos, tudo, que comprovam tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Foi a partir de 2005 que a FAAC Web TV passou a ter uma vida mais institucional, por conta do projeto feito na CAPES, que permitiu o investimento necessário. Esse projeto durou até 2008, então, durante a existência do projeto, pesquisas eram realizadas, relatórios apresentados, e quando o projeto encerrou, o relatório foi aprovado, tal, então todos os materiais adquiridos para a Web TV por conta desse projeto passaram para a FAAC,
inclusive a unidade móvel, né, e os seus equipamentos internos. A partir daí, a FAAC ajudou muito, a diretoria e a vice-diretoria ajudaram muito as coisas a acontecerem. Na época, a hoje diretora acadêmica Angélica, ela trabalhava na diretoria. E aí os centros de fora entravam em contato com a FAAC para solicitar as atividades da Web TV em suas unidades. Então a Angélica era a pessoa fantástica que ajudava a resolver e solucionar todo e qualquer problema que pudesse aparecer e abrir as portas para que as coisas acontecessem. Então, ela que sabia com quem falar, ela que sabia quem procurar, como que fazer para poder liberar verba para aluno. Isso não estava previsto, né? Não existia uma possibilidade de liberar verba para aluno viajar para fazer uma atividade para a universidade. Isso foi conseguido através dos trabalhos que ela fez, estudos, levantamento, conversa com um, conversa com outro. Então, a FAAC, em particular a diretoria, a vice-diretoria e as pessoas que lá estavam, contribuíram demais para a institucionalização da Web TV. Chegou um momento que não se sabia o que fazer. O que ela vai ser? Ela vai ser uma unidade? Ela vai ser ela vai ser institucionalizada? Ela vai pertencer ao departamento? Ela vai pertencer à diretoria? Isso depois que acabou o projeto da CAPES, né? Porque aí depois ela tem que estar em algum lugar, né? Ela vai fazer parte do quê? O que é isso, né? E aí, então, jogou-se num projeto de extensão, aí colocou num outro projeto, e dessa maneira a Web TV, a gente tinha os problemas, tem que funcionar, ela tem que continuar fazendo aquilo pela qual ela foi criada e evoluída, mas ela também tem que fazer parte de um processo institucional dentro da universidade. Ela não pode ser simplesmente um grupo de professores, um grupo de alunos que gostam disso e vão fazer acontecer, não. Ela tem que estar assentada de alguma maneira. Então, foi também um trabalho bastante, digamos assim, não muito fácil, para que ela fosse acomodada de alguma forma. Teve reuniões, discussões, até que chegou ao ponto que ela faria parte da diretoria. Entendeu? Então, ela não estava ligada direta à reitoria, não estava ligada direto ao departamento, mas ela passaria a responder à diretoria da FAAC. Porque os projetos têm cronograma, né? Ele tem começo, meio e fim. Então, o projeto previa uma pesquisa voltada para essas finalidades, difusão de sinais difusão de sinais de TV via web. Esse era o projeto. E ele tinha um prazo, né, que começaria e terminaria. Ao final de 2008, foi quando se encerrava o prazo, então as pesquisas foram concluídas, o projeto foi concluído e foi, então, finalizado. Não é porque quis finalizar, porque fazia parte do cronograma mesmo. Foi por isso que, depois disso, teve que se fazer a descoberta, né? Como a Web TV vai sobreviver, como que ela vai viver. O dinheiro acabou, o projeto acabou, mas tem muita coisa para ser feita. Então, aí entra aquilo que eu falei agora há pouco. A Web TV ela passou a se tornar conhecida em todas as instâncias, não só nas outras unidades da universidade, nas outras cidades, por conta da transmissão de conteúdo científico, porque isso era uma novidade, para você ter uma noção, eu ficava sabendo que vai ter um evento, tal coisa. Eu já corria atrás e falava, gente, vamos transmitir esse evento pela internet, vai aumentar a capacidade da difusão do conhecimento, né? Fazia parte do projeto da CAPES, e eu precisava ter material, precisava ter produto. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas o que é isso, né? Não, nós vamos botar umas câmeras ali, pegar o som dos microfones e a gente transmite para as pessoas assistirem via internet. Tá bom. Mas trava muito, né? Mas a gente faz de um jeito que não trava, né? Então as coisas foram acontecendo. Ao mesmo tempo, alguns setores precisavam de vídeo. Então, por exemplo, tinha um departamento X que precisava de um vídeo como apoio didático a um projeto tal que ele estava fazendo. Então, ele incluía a Web TV, colocava 1 ou 2 bolsistas na Web TV para desenvolver programas audiovisuais para aquele projeto. Então, a gente começou a ter alunos
atuando na Web TV, mas ligado a um projeto de outro setor, de outro departamento. E disso saíam produtos audiovisuais. Além disso, acontecia o seguinte: os alunos que estavam na Web TV também eram os alunos que tinham que fazer os interdisciplinares. O projeto interdisciplinar começou lá atrás por uma deficiência, na verdade. A gente não tinha laboratório de TV para todo mundo. Então a ideia é, em vez do professor A daquele semestre pedir um trabalho de direção, vou dar um exemplo, tá? Em vez do professor de direção de fotografia pedir uma produção audiovisual para analisar a direção, o de organização de produção pediu um trabalho para organização, o professor de cenografia pediu um trabalho por causa da cenografia, um professor de... e assim vai. Por que não fazer um trabalho onde você contempla todas as disciplinas? Nós não temos laboratório de TV suficiente e equipamento suficiente para cada professor pedir um trabalho. Então vamos pedir um trabalho único. O professor de realidades vai colocar no conteúdo as necessidades dele. O professor de cenografia vai botar na cenografia as necessidades dele. O professor de fotografia vai colocar a direção de fotografia das necessidades deles. Então, um único trabalho feito por alunos de turmas diferentes resolveria o problema de quantidade de equipamento que não tínhamos. Tínhamos qualidade, mas não muita quantidade. E assim também como a capacidade de trabalho em equipe. Televisão não se faz sozinho. Né? Você tem um profissional para cada área. Por isso, quando você vai fazer a decupagem de um roteiro, na hora da primeira decupagem, fica lá um responsável de cada área. O cara da arte, o cara do figurino, o cara da maquiagem, o cara do som, o cara dos efeitos especiais. Porque televisão se faz em equipe. Pronto, o interdisciplinar resolveria até isso. E aí, os alunos que estavam fazendo os trabalhos eram os mesmos que estavam na Web TV. Ora, então por que a gente não faz um produto interdisciplinar usando os recursos da Web TV, complementares aos recursos dos laboratórios? E aí, muito fácil dizer que a coisa fluiu, né? Então, a Web TV passava, às vezes, dar ideias para os alunos. Escuta, você vai fazer o trabalho tal? Nós temos que fazer essa produção. Você não quer fazer essa produção como exercício daquela disciplina? Legal. Então, a recíproca é verdadeira. Enquanto alunos buscavam na Web TV a possibilidade de realizar trabalhos, a Web TV buscava nas disciplinas a possibilidade de realizar trabalhos. Veja, você não tem bolsa para todo mundo, mas você tem voluntários. E a partir do momento que você agrega a força daqueles alunos que estão nas disciplinas, você tem mais gente lutando pela mesma causa. Então foi uma forma que atendeu bem a todos, né? Eu acredito que isso ainda deva acontecer. E se não está acontecendo, porque teve pandemia, teve um afastamento aí no virtual, eu acho que está na hora agora de vocês organizando, relembrar isso que aconteceu e falar, opa, está aí uma ideia, podemos fazer. Além do que, tem os pedidos normais de outros setores, outros departamentos, que ajudam até a conteúdo a ser produzido pela FAC Web TV. A gente trabalhava muito a possibilidade de um ajudar o outro. Então, a Web TV precisava de um equipamento que não tinha, solicitava para o laboratório de TV. O laboratório de TV precisava de um equipamento para que os alunos fizessem um trabalho que não tinha, solicitava para a Web TV. Tanto que tem um formulário, que é o formulário de empréstimo de equipamento, porque nada pode ser assim, toma, leva. Não. Você vai levar? Tá, então preenche aqui qual é o equipamento, qual é o número de série. Ó, vamos ligar, ele está funcionando, está perfeito. Então eu estou mandando para você, você assina aqui. Tudo tem que ser documentado. Porque quando dá tudo certo é maravilhoso, mas quando dá errado, se não estiver documentado, alguém vai pagar o pato. Então, tem uma historinha interessante, por exemplo, vou dar um exemplo. É uma historinha que eu acho que nem sei se pode ser contada dessa maneira, mas aconteceu o seguinte. Volta e meia, o Tribunal de Contas mandava uma auditoria, como ela faz em todas as instituições, né? Então, às vezes, vinha na Web TV. Aí o pessoal do administrativo me ligava, o pessoal do Tribunal de Contas está aí, eles querem lá revisar a Web TV. Não tem problema, vamos lá. Aí a gente chegava, porque eles vêm sem avisar, né?
Esse é o objetivo, não é avisar. É pegar no pulo. Se você está fazendo tudo certo, não tem problema nenhum. Se você estiver fazendo errado, eles vão descobrir. Aí vinha, chegava lá, aonde está o HD número tal? Tá aqui. Aonde está a cadeira ativo imobilizado número tal? Ah, tá aqui. Aonde está tal coisa? Ah, tá lá na UEM, vamos lá, né? E numa dessa, sumiu uma cadeira azul, daquelas da TV. Sumiu a cadeira e não tinha essa cadeira, não sabemos onde está essa cadeira. Aí eles deram prazo para que eu, dentro do protocolo normal, eu, como responsável pelos equipamentos, eu tinha um prazo para achar aquela bendita cadeira. Aí eu fiz a reunião com os alunos e, escuta, gente, conta para mim o que aconteceu com essa cadeira. Que às vezes pode ser que tinha pego na Web TV para levar para a sala de aula, né? Que lá no tribunal, ou lá no ativo imobilizado, diz assim, a cadeira ativo imobilizado número tal está disponível dentro da UEM. Então, se o cara do Tribunal de Contas vir, ele tem que ir lá na UEM, a cadeira tem que estar lá. Por isso que vocês vão na sala, está tudo com o número da sala na cadeira. Você não pode tirar a cadeira de uma sala e levar para outra, né? Isso é controlado. Muito bem. Aí eles me explicaram, professor, nós vamos fazer o evento na sala 1, e lá na sala 1 não tinha cadeira para sentar, para a gente botar a suíte, que a gente não levou ao M. A gente montou todos os equipamentos em cima da mesa. E aí nós levamos, faltava a cadeira, levamos, pegamos aqui e levamos para lá. Tudo bem, mas quando acabou o evento, vocês trouxeram de volta? Eu não trouxe, você trouxe? Não, você não trouxe? Não, será que foi o fulano? Né? Vamos perguntar, tal, o resultado da história. Trouxeram os equipamentos, mas esqueceram de trazer a cadeira. A cadeira não estava na lista do material que sai e volta. Tinha uma lista que você tinha a relação de todos os equipamentos, o nome do evento, dia, hora, o que sai, quanto sai, e na hora que volta tem que conferir. A cadeira não estava na lista, olha, né? Depois nós pusemos, mas não estava. Resultado da história, eu não tive opção. Ou eu ia ser processado ou eu ia ter que pagar a cadeira. Né? Não teve jeito, tive que pagar a cadeira. Então resolveu o problema, mas ficou claro que não foi desvio, não foi roubo, não foi má fé, porque aí eu fiz o relatório explicando, né? E foi isso que aconteceu. E eles aceitaram, porque houve o depoimento do aluno, que aí eles vão e perguntam, né? Olha, o que aconteceu? Aí o cara conta, né? Aí depois ele compara a história que eu contei com a que você contou, com o que você contou. Então, coisas assim mostram a importância de você cuidar do material, né? Você tem que ter um controle de inventário, você tem que ter um inventário, você tem que saber o que tem, qual é o número dele, aonde ele está. Ah, mas esse equipamento aqui não funciona mais, eu vou descartar. Tem uma forma certa para descartar. Você vai descartar através de um documento, vai ser dado baixa, e aí fica todo mundo feliz, né? E tem um monte de historinha legal, assim, que a gente vai se esquecendo delas, né? Mas que ajudou muito no desenvolvimento das nossas atividades. 2016 foi o ano que eu encerrei minha participação na Web TV. Nunca deixei de dar o apoio necessário quando me foi solicitado, nunca deixei de participar de atividades que envolviam quando solicitado, porque eu amo a Web TV, né? Eu quero que ela, sabe, independente da minha participação, esse era um objetivo, torná-la profissional para que quando eu deixasse, nada é eterno. Um dia eu ia ter que sair da Web TV. Aconteceu em 2016. Mas a minha maior alegria é que ela tenha continuidade. Se não tiver continuidade, então eu acho que eu errei em alguma coisa, né? Então ela precisa ter continuidade, ela precisa continuar com o apoio institucional que ela sempre teve e precisa ter, principalmente, a participação dos alunos e de professores. Mas se os alunos não participarem, aí ela não tem como ir para frente, porque são os alunos que fazem acontecer. Seja para divulgar o conhecimento científico, seja para produzir produtos de entretenimento, produtos de informação, vídeos institucionais, transmissão, seja do que for, esporte. Eu queria fazer transmissão de esportes na época também, mas a gente acabou não conseguindo por conta de autorização dos times, né? Porque tem custos, né? Então a gente não tinha como bancar. Mas, enfim, a Web TV é o meu desejo, meu sonho, que ela tenha uma continuidade e uma longevidade que eu não consigo enxergar o horizonte.
Olha, uma coisa que eu acho importante para a Web TV é o papel que ela tem na preservação da história das produções audiovisuais realizadas pelos alunos aqui no campus da universidade. Sejam produções feitas em laboratório, sejam produções feitas nos laboratórios de informática, sejam produções feitas com seus equipamentos próprios que edita em casa, seja o que for. Mas a Web TV tem um papel muito importante. Eu me recusava a aceitar a ideia de que as produções que os alunos faziam fossem apagadas. Era um absurdo isso. Porque não tinha recurso para comprar fita ou porque não tinha verba para comprar fita. Não, verba até tinha, mas talvez não tivesse um projeto que permitisse fazer a compra frequente de fitas. Foi quando eu comecei a tomar a liberdade de preservar esses materiais todos. Havia uma professora aqui, infelizmente já falecida, a professora Terezinha Boteon, que também era do nosso departamento. Ela criou um projeto de história, de preservação da história. E eu pedi a ela, e ela incluiu no projeto, a criação de um centro de documentação. Esse centro de documentação seria para preservar não só os trabalhos da equipe de jornalismo, com materiais impressos, mas também toda a produção realizada no laboratório, da forma de vídeos, na forma de áudio, e também na forma de imagens fixas, imagens estáticas, ou seja, eu pedi a ela que criasse um CEDOC no projeto dela. Como eu citei, eu e a Maria Helena tínhamos muitos projetos, não dava mais para a gente ficar criando outros, tá? Até porque você tem um limite, né, para fazer as coisas. E ela topou, a Terezinha topou. E, infelizmente, ela veio a falecer, o projeto não teve mais continuidade, e aí não foi criado esse centro de documentação. Então, eu queria pedir encarecidamente, amigos da Web TV, né, bem amigos da Web TV, adote mais esse papel, não só o papel da difusão do conhecimento científico, não só o papel de difusão via as redes de todas as produções realizadas, mas também perpetuar o material gravado em formato de arquivos. Agora veja, hoje a gente ainda assiste um filme Casablanca produzido na primeira metade do século passado. Isso é arte, isso é cultura. Por que eu não posso, daqui 50 anos, assistir um vídeo que foi produzido pelos alunos aqui da FAAC? Mas para que isso aconteça, é necessário que haja, com certeza, todo o processo de armazenamento. E isso é lógico, exige investimento. Então, para investimento dentro da instituição pública, são projetos. Então, professores e alunos, criem projetos nesse sentido. Eu ficaria muito feliz, daqui 10, 15, 20 anos, espero estar vivo até lá, entrar num site, em alguma coisa que venha a ser criada no futuro e falar, isso foi produzido pelos alunos quando eu dava aula. Olha a qualidade do material que eles faziam. E quem ajudou a fazer foram os alunos tais, graças ao apoio da Web TV, graças ao apoio da diretoria e vice-diretoria da FAAC, do Departamento de Comunicação Social e daquela turma que está no laboratório de TV atuando para dar apoio a tudo isso. Era isso que eu gostaria muito que acontecesse. Então, projetos de preservação, gente, inclua aí nas suas pesquisas. A criação da FAAC Web TV foi um trabalho coletivo, né? Eu tive as ideias, mas ela só aconteceu porque várias pessoas tacaram a mão e ajudaram a acontecer, né? Havia uma ideia, o que fazer? Hoje a gente vê o YouTube e fala assim, puxa vida, se a gente tivesse a visão, né, a gente teria criado o YouTube antes deles. Então, só para ter uma ideia, uma noção que nós estamos num centro de criação do saber, que é a universidade, e que esse centro de criação do saber faz coisas muito além do seu tempo. Então, realmente, a gente tinha a ideia do dia mais dia, né? Um dia atrás do outro. Olha, o que dá para fazer agora? O que nós podemos fazer? Existia uma ideia de futuro? Sim, existia, mas não havia ainda um traçado, olha, vamos fazer isso, daqui 6 meses aquilo, daqui 2 anos. Então, muita coisa teve que ir acontecendo na medida das possibilidades. Então, se você perguntar se eu esperava que ela fosse ter o futuro que ela teve, não, eu não esperava.
Eu não imaginava que ela teria o futuro que ela teve, mas eu queria que tivesse, sim, muito. Ela tinha que ser uma instituição que ultrapassasse o tempo de quem a realizou lá atrás, né? Então, dizer que eu fiz ela sozinha ou que eu fiz ela da minha cabeça, não. Ideias foram unidas. Teve a participação de professores dos departamentos, professores do Departamento de Comunicação Social, professores de jornalismo, RP, do CHU, e todos os outros que, de uma forma ou de outra, contribuíram. Eu esperava que ela fosse viver tanto tempo? Não, eu não esperava, mas desejava. E é graças ao trabalho que vocês estão fazendo que isso está acontecendo. É muito bom ver o que está acontecendo hoje, né? A gente teve aí 2 anos de pandemia que atrapalharam um pouquinho, mas a gente vê que está sendo retomado e eu nunca me furtei a contribuir, colaborar no que fosse possível. Então, falar sobre a Web TV é uma coisa prazerosa, falar sobre a universidade é uma coisa prazerosa, é gostoso, é bom saber que a gente está contribuindo com o mundo, né? O trabalho que vocês fazem, o trabalho que os professores fizeram é uma contribuição para o mundo e a gente não pode largar a mão disso.